Olá, planteiros de todo o Brasil, é muito bom ter todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos, que bom ver todo mundo aqui nesse evento fantástico. Eu me chamo Emerson Bola, sou um especialista em plantas de casa e durante essa semana eu vou te mostrar o caminho para ter uma vida saudável, cultivando frutíferas e hortas em casa ou em apartamento. Não é só isso, eu vou te ensinar o caminho de como plantar, como cultivar, como adubar, a maneira certa de fazer as podas de cada uma, a maneira correta de combater todas as pragas que atacam suas plantas, tudo o que você precisa saber para ter uma alimentação saudável, cultivando hortas e frutíferas. Mesmo você que não tem espaço em casa, acha que não tem espaço, mesmo você que acha que não tem tempo para poder fazer isso, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar mudas, mesmo que você não tenha iluminação solar aí na sua varanda ou no seu quintal, e mesmo você que não sabe nada de plantas, nunca ouviu falar em frutíferas anã e não conhece exatamente nada, mesmo vocês vão aprender tudo isso. E nesse evento nós temos 3 aulas, e nessa primeira aula eu vou te mostrar os principais erros que vocês cometem quando vão cultivar frutíferas e hortas em casa. São os erros mais comuns que impedem que você tenha sucesso nisso. Os erros que não deixam as suas frutíferas, por exemplo, encher de frutos, as suas hortas ficarem verdinha, bonitinha, né? Ali cheio de hortaliças deliciosas. Vou te falar nessa aula sobre os 4 principais erros que vocês cometem. No final do vídeo eu tenho uma surpresinha especial que eu preparei para você. Eu vou te mostrar no final do vídeo como você vai concorrer a essa linda camiseta aqui, ó, do Planteiro Urbano. Olha que coisa linda. Então fique até o final, que no final do vídeo eu vou fazer um desafio. Então fica até o final, lá no finalzinho eu vou te mostrar como será esse desafio do planteiro. Bom, eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, né? Como a gente vai conseguir ter uma vida saudável cultivando frutíferas anãs, frutíferas em vaso aí na sua casa, e uma horta também, mesmo com pouco espaço, mesmo com pouca iluminação, parece uma coisa meio louca. Até eu, se não tivesse visto ou feito, eu teria desconfiado, né? Primeiro eu quero te mostrar um vídeo com frutíferas anãs. O que são frutíferas anãs? São frutíferas que eu mesmo inventei, não é bonsai, tá, gente? São frutíferas feitas para quem tem pouco espaço em casa, como por exemplo quem mora em apartamento, ou então quem tem um quintal muito pequeno. É feito um procedimento nela, algumas técnicas que ela começa a produzir bem mais rápido e também quando ainda pequenas, através dessas técnicas. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. Vou mostrar para vocês agora as frutíferas anãs, que são frutíferas que eu faço uma transformação nela, uso algumas técnicas que eu aprendi para deixar ela anã. O objetivo dela é exatamente isso aqui, ó, que dê frutos pequenos, em vasos pequenos. Exatamente para quem mora em apartamento ou quem mora em lotes que tem terreno pequeno e não tem muito espaço. Essa aqui, por exemplo, é uma frutífera anã de pitaia, feita pelo procedimento que eu fiz. É a primeira vez que ela dá fruto. Ela deu uns 3 frutos, esse aqui já está quase pronto para colher também. Essa aqui, por exemplo, é uma frutífera anã de figo. Olha lá, ó. Ela está até com figo aqui, ó. Fiz todos, deixa eu ver se eu foco aqui. Fiz todos os procedimentos nela e tal. Ela está se transformando em um anã, mas já está praticamente quase pronta. Agora só vai encorpar e crescer mais aqui, né? Essa aqui também é outra frutífera anã num vaso pequeno. Esse aqui no caso é mexerica. Aqui, ó. Ela está cheia de mexerica também. Ela tem umas 5 mexericas e é a primeira vez que ela dá também. Mais frutíferas anãs. Esse aqui, por exemplo, é um pé de amora. Olha a quantidade de fruto que ele tá. Tá lotado de amora. Esse aqui, por exemplo, é um pezinho de araçá. Olha só, já tá com florzinha. Tá lindinho demais esse pezinho de araçá, né? Tá bem lindinho. Esse aqui, ó, por exemplo, é um pé de goiaba que eu tenho aqui. Mas tá lotado de goiaba. Olha o tamanhozinho do vaso, pequeno. E esse aqui é um pé de romã, também plantado em vaso, pequeno. Já tá com flor, já tá lotado de romã também. Tudo isso aqui, galera, num espaço pequeno. Já esse aqui também é outra frutífera anã. Esse aqui, no caso aqui, é outro pé de araçá que eu tenho, também plantado em vaso. Olha como é que tá os araçá. Estão madurinho, tá? Pequeno o tamanho do vaso. O vaso é pequeno, não é um vaso grande. E tá lotado de araçá. Já deu muito, eu tiro muito, eu colho muito, eu como. É um araçá bem doce. E olha o tamanho desses araçá, ó. Grande.
Também é um outro exemplo de uma frutífera anã. Deixa eu pegar esse que tá maduro, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que tá maduro, deixa eu puxar. Aí, tá maduro. Olha que coisa linda, gente. Madurinho, não tem bicho, não tem nada. Colhido na sua casa. Esse aqui também, outro pezinho de romã anão. Esse aqui não dá nem um palmo. Olha o tamanhozinho que ele é. E tá lotado. Esse aqui é um pé de abóbora, gente. Olha só. Já anão também. Olha lá no vaso, ó. O tamanhozinho do vaso. Olha o tamanhozinho da folha de abóbora, ó. A flor, linda. Olha o tamanhozinho de vaso. Também vai dar abóbora. Lindo, né? Bem legal, né? Agora eu quero que você veja as frutíferas médias. As frutíferas médias são plantadas em vasos medianos, entre 25 e mais ou menos aí 35 litros. Ela também é para quem tem pouco espaço em casa, mas que tem um espaço um pouquinho maior. Então elas ficam um pouquinho maiores, né? Ela cresce em torno aí de mais ou menos uns 2 metros e tal. A gente mantém ela mais ou menos desse tamanho, um tamanho de uns 2 metros. Então dá uma olhadinha nesse vídeo com as frutíferas médias. Essa aqui também é uma frutífera média, é um pé de manga, tá no vaso até um pouquinho pequeno, mas é considerado uma frutífera média. Aí, ó, olha o tanto de manga que ela tem, ó, tá lotado de manga em todas as galhas, ó. Ainda tem mais aqui em cima, ó. Deu tanta manga que entortou, tive que apoiar as galhas dela, mas é uma frutífera média também. Tem aqui também o limão imperial, olha que coisa linda, gente. Também plantado no vaso médio, também é uma frutífera média. Essa aqui já tá pequena, mas vai crescer mais um pouquinho ainda, meio metro aí, mais ou menos. Mas é uma frutífera média. Tá lotado esse pezinho, gente, lotado mesmo, de limãozinho imperial. Esse aqui é um pé de maçã, frutífera média, que tá cheio de flores, olha lá, ó. Ele acabou de dar uma florada de maçã, eu colhi os maçãs e já ele não para de produzir não, esse pé, viu? Sempre enche de flores, aí ó. Também é uma frutífera média. Laranja quicã, pra quem não conhece a laranja quicã, é aquela laranjinha que você pode comer com casca e tudo. Olha a quantidade de laranja desse pé, gente. Olha a quantidade. Pezinho pequeno, tá? Um frutífera média, ainda não cresceu o suficiente, vai crescer um pouquinho mais. Tive que apoiar aqui, ó, com o barbante que tava caindo, de tão pesado que tava, porque tava cheio de frutos. Outra frutífera média, pé de laranja, plantado em vaso. Olha também, cheio de laranja, lotado, gente, ó. Coisa mais linda do mundo. Também a frutífera média. Aqui a gente tem um pé de jabuticaba. Já tá no tamanho ideal que ele tem que ficar. Tá no vaso médio. Tá um vaso de 30 litros. Ó, como é que tá branco? Esse aqui branco aqui, gente, só pra vocês terem noção. Isso aqui tudinho é flor de jabuticaba. Ele não para de produzir aqui, ó. Ele produz, dá muito, os bichos comem, eu pego também. Mas olha o tamanho que ele tá, ó. Lindo, produzindo no vaso médio. Vocês conhecem goiaba roxa? Aqui, ó. Olha o tamanho dessas aqui. Olha lá o tamanho do vaso, ó. Vaso médio também. Olha o tanto de goiaba, gente. Num pezinho, esse pé aqui não tem nem 1,5 m, tá? Ainda vai crescer mais um pouquinho também. Como ela é média, eu quero que cresça um pouco mais, uns 2, fica nos 2 metros, tá bom. Mas olha a quantidade de goiaba em um pezinho plantado em um vaso de... Esse vaso aqui tem 30 litros. Olha só como é que tá esse pezinho. Lindo, né? E ele não tá maduro ainda, porque vai ficar bem grandona. Ainda tá amadurecendo. Esse aqui é outro pé de limão também. E também está cheio, carregado, dá limão o tempo inteiro, não para. Olha só como é que ele tá cheio. E olha o tamanhozinho do vaso, ó. Vaso pequeno, gente. Então dá para cultivar em pouquíssimo espaço. Um espaço de uns 2 metros eu consigo colocar aí umas 4 ou 5 frutíferas dessa aqui, ó. Grande, carregado. Esse aqui é um pezinho de laranja. Olha o tamanho dessas laranjas. Ele dá laranja o ano inteiro. E olha só, cara. É uma galinha também, um pezinho pequeno, mas já ele é bem novinho, mas já tá cheio de laranjas. Isso aqui é um pezinho de acerola, ó. Então tá com uma acerola aqui, porque acabou de ter a safra, tá plantado num vaso até antigo. Acabou de ter a safra de acerola, mas só que ele enche de acerola também. Esse aqui é um pé de araçá, já é maior, né? Também tá cheio de florzinha. Cadê? Aqui, ó. Olha só, ele enche, tá? Enche de araçá e é muito doce, cara. Vocês já viram café no vaso? Eu tô vendo hoje aqui, ó. Inclusive tá lotado de café, ó. Pé de café no vaso. Esse aqui é um tipo de limão também. É o limão galego. Mas, ó, aqui, ó. Cheio de
limão. Tá lotado de limão, ó. No vaso pequeno também, não é um vaso grande. Tem aqui também o cajamirim. Cara, não dá pra mostrar todas aqui, porque algumas não tá dando, outras tá dando. Também não dá tempo de mostrar tudo, mas eu tenho mais de 50 frutíferas em vaso. Vou mostrar só mais um ali, que é uma que vocês vão gostar de ver, peraí. Vocês conhecem siriguela? Isso aqui é um pezinho de siriguela no vaso. Tá lotado de siriguela. Olha que coisa linda, gente do céu. Isso aqui já tá até madura, olha só. Vou até comer aqui, que deve estar doce. Muito bom. Eu tenho um outro de siriguela também no vaso. Tenho vários, tem um siriguela no chão também. Então assim, não dá pra mostrar todas, mas é só uma pequena parte. Meu nome é Franci, eu tenho 60 anos, eu moro na Flórida, sou uma professora aposentada. Tenho tido informações desde como plantar uma semente, até fazer germinar, até fazer uma poda. Tem sido incrível conseguir dominar alguns aspectos que eu não conseguia, que eu não entendia. Já sei fazer uma poda, já sei fazer uma sementeira, já sabemos como tirar um galho, fazer uma muda desse galho, qual o melhor substrato para uma planta, já sei fazer um minhocário. Mudou completamente a minha maneira de ver, né, de colocar esse meu sonho em prática, que era ter as minhas hortaliças, as minhas frutas. Nunca havia visto técnicas de criar em pequenos espaços tantas frutas e tantas hortaliças. Tem valido muito a pena. Se você estava procurando algo e quer ter sucesso plantando, colhendo, tendo uma vida livre de agrotóxicos, vai mudar totalmente a sua perspectiva de ser um planteiro. O que é ser um planteiro? Olha, supera as expectativas, viu? Um abraço a todos. Me chamo Edna Oliveira Leitão, tenho 72 aninhos e moro em Belém do Pará. Mas eu já sei, assim, coisas maravilhosas, técnicas de plantio, técnicas de adubação. E, assim, eu moro em apartamento. Já pensou que cultivar uma frutífera em vaso? Para mim é muito bom, né? Porque moro em apartamento. Eu já aprendi a fazer adubo de chuchu, adubo de café, adubo de casca de banana. Eu estou vivendo esse momento que está sendo super gratificante para mim. Eu me motivei a fazer coisas novas, com plantas. Então, estou assim muito motivada. Um abraço a todos. Então tá aí. Tem de todos os tipos, né? Frutíferas para quem tem pouquíssimo espaço, aí 1 metro, 2 metros no máximo, que é as frutíferas anãs. Frutíferas para quem tem um pouquinho mais de espaço, que são as frutíferas médias. Tem também hortas em pequenos espaços. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou te provar que você pode ter uma horta e um pomar mesmo com pouquíssimo espaço. Esse vídeo prova isso. Olha só, gente, quero mostrar para vocês aqui nesse pequeno espaço aqui que não dá nem 1 metro direito, tanto de coisa que eu tenho aqui, ó. Eu tenho couve, eu tenho pimentão, eu tenho giló, eu tenho quiabo, eu tenho tomate, tenho morango. O que é isso aqui? Ah, e tem um berinjela aqui atrás que tá lotado de flores, ó. Lindo, né? Então esse negócio que, eu não tenho espaço, meu espaço não dá, é só um mito, tá? Isso é uma desculpa. Qualquer espaço dá para fazer muita coisa. Não tem nem 1 metro esse espaço, olha o tanto de coisa, ó. São vasos pequenos, né? E dá para ela produzir. E aí, bem legal, né? Eu consegui provar para vocês que é possível sim cultivar frutíferas em vaso, ter uma horta, mesmo em pequeno espaço aí, mesmo com pouca iluminação. Essas são algumas das que eu tenho aqui. Só para vocês terem noção, eu vou pegar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a minha colheita que eu fiz das minhas hortas plantadas somente em vaso. Olha aqui, eu tenho berinjela, eu tenho alface, eu tenho cheiro verde, eu tenho... Olha o tamanho desse giló. Eu tenho giló, pimentão, tomate, abobrinha. Eu tenho tanta coisa aqui, isso somente das minhas hortas num vaso que eu tenho aqui em casa. Fora algumas que não dá nem para tirar, né? Eu peguei só as que estavam boas no momento.
Então, olha só quanta alimentação saudável, né? Coisas que tem aqui, que eu mesmo fiz, que eu mesmo plantei, que eu sei o que tem dentro. Deixa eu pegar aqui mais um aqui para vocês verem. Aqui é uma pequena parte das frutíferas que eu também tenho plantado em vaso aqui, tá? É lógico que tem algumas que não tá na época de produzir e tal, mas olha o que eu tenho aqui. Eu tenho manga, eu tenho cajá-mirim ou cajá-manga, eu tenho pêssego, eu tenho essas maçãzinhas lindas e perfeitas, olha que coisa linda. Eu tenho também o laranja, eu tenho também limão, eu tenho aqui abacaxi. Então tem muita coisa legal. Isso aqui é só, galera, ó, somente nas frutíferas que eu tenho em vaso aqui. Fora as que não estão produzindo agora. Fora as que não deu, como por exemplo as que eu mostrei no vídeo para vocês. Então sim, é muito possível ter frutíferas e hortas produzindo em vaso na sua casa, mesmo com pouco espaço. E agora eu quero mostrar mais uma coisa aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um café. Olha que coisa linda esse café, gente, ó. Esse aqui é um café dos pés de café que eu tenho 3 pés de café plantados em vaso aqui. Um eu até mostrei para vocês aí no vídeo. E esse aqui é um café desses pés de café. Agora para pensar comigo, imagina comigo. Que sabor que tem um café que você mesmo plantou em vaso aí na sua casa, mesmo sem espaço. É um sabor que não tem como nem descrever. É uma coisa fantástica. Olha o cheiro. É um café puro, cheiroso, sem agrotóxico, né? Sem veneno, sem nada. Que eu mesmo fiz aqui, plantado nos vasos aqui na minha casa. Então tudo isso é possível sim, desde que tenha as técnicas certas. Mas como é que eu cheguei nisso? Como eu comecei a cultivar frutíferas e hortas em vasos aí? O que me levou a fazer isso, né? Eu sou nascido e criado em Taguatinga, Distrito Federal, é uma cidade satélite de Brasília. E lá no quintal onde eu morava, na casa onde eu morava, tinha um quintal bem grande, né? Esse quintal tinha um lindo pomar que tinha manga, goiaba, tinha abacate, tinha jaca, tinha diversas frutíferas, tinha hortas também, meu avô fazia. Então era um quintal bem grande, né? Naquela época os quintais eram grandes, né? Hoje em dia são muito pequenos, mas naquela época eram muito grandes. E um dos grandes prazeres que eu tinha na vida quando eu era criança era de subir em cima de uma árvore e pegar uma fruta direto do pé. E aquele prazer, aquela coisa boa de você colher uma fruta direto do pé e comer ali na hora, né? Uma fruta saudável, altamente saudável, que foi feito lá no quintal da sua casa. Isso é uma coisa que não tem preço. Você comer uma salada feita com as verduras e hortaliças plantados aí na sua horta. Isso tinha um sabor de infância. E quando eu tinha mais ou menos 7 anos, meu avô me levava para uma mata que tinha lá nessa cidade satélite de Taguatinga, uma mata que tinha lá no fundo da cidade. Como eu era pequeno, então eu subia em cima das árvores lá para poder pegar as orquídeas na parte de cima ali, que não era tão alto. Então, e aí, quando eu pegava essas orquídeas e tal, a gente ia para casa e a gente ia plantar. Então, foi aí que eu comecei a plantar, desde pequeno, né? E, na verdade, meu avô pensava que eu gostava de plantar, mas, na verdade, eu gostava da presença dele, de ficar com ele. Então, quem me ensinou a plantar, quem me colocou nesse mundo, quem passou esse legado para mim, foi o meu finado avô. Mas aí o tempo passou, eu cresci, né? Casei, fiquei adulto, fui morar em uma outra cidade. E nessa outra cidade que eu fui morar, a casa já não era, o quintal já não era tão grande, era um quintal muito pequeno, só tinha uma areazinha no fundo. Mas mesmo assim eu queria sentir aquele prazer de colher uma fruta direto do pé, de comer ali uma hortaliça altamente saudável que eu mesmo plantei. Mas era impossível, né? Meu quintal era pequeno, não dava para colocar nem mesmo uma árvore. Imagine fazer um pomar. Não tinha como. Naquela época isso era impossível. Era muito pequeno mesmo a minha casa. Era muito pequeno o lote, né? Era uma partezinha do fundo lá que mal dava para estender roupa, né? Mas mesmo assim, eu ainda queria ter um pomar e uma horta nesse pequeniníssimo espaço. Foi aí que na época eu pensei e tive uma ideia de plantar árvores frutíferas em vasos. Porque seria fantástico se elas produzissem em vasos. Porque num espaço pequeno ali de 2 ou 3 metros, eu poderia colocar um verdadeiro pomar. Poderia colocar várias frutíferas, né? Saudáveis, com coisas que eu mesmo sei o que eu coloquei ali dentro e tal. E poderia também fazer uma horta, de repente uma horta vertical, que desse para plantar alface, tomate, desse para plantar os temperos e ervas medicinais. Mas como fazer isso em um espaço pequeno? Então foi aí que eu tive a ideia de plantar as frutíferas em vasos. Então
Desde a época do meu avô, eu já plantava outras plantas, né? Eu já tinha outras orquídeas, tinha suculentas e tal. Desde pequeno, em todos os lugares que eu morei, eu sempre tive plantas em casa, né? Porque eu sempre plantei. Então, para mim seria fácil, né? Eu cultivar frutíferas em vasos. Seria fácil, seria como qualquer outra planta que eu já cultivava desde criança. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a pegar algumas fontes, né? E aí eu comecei a plantar de fato. Até um dia eu fui lá, comprei um monte de vaso, comprei um monte de mudas também, de frutíferas, né? Comprei terra, adubo, tudo e tal. E aí eu fui para casa, plantei aquilo tudo. Foi um dia muito legal, peguei um domingo, enchi os vasos todos com os adubos, com as terras, com substrato, né? Peguei as mudas já compradas lá, plantei também. E aí foi muito legal, que aquela sensação de dever cumprido. E aí passou um dia, essas plantas não desenvolveram, passou um mês, 2 meses, elas não desenvolveram, muito pelo contrário, depois de um tempo a grande maioria morreu. Elas não desenvolveram da forma que tinha que desenvolver, nem cresceram, ficaram estagnadas. As que não morreram não deram resultado algum. Foi aí que eu percebi que frutíferas em vasos eram diferentes. Não era como cultivar uma orquídea ou uma suculenta ali, não. Era bem diferente. Porque elas não produziam. Algumas davam flor, mas não davam fruto. E quando davam fruto, era um fruto pequeno, sem sabor. E eram poucos frutos, as que davam frutos, né? A maioria dava flor, mas não dava fruto. A maioria enchia de pai, via uma praga, destruía as plantas, não sabia o que fazer. É lógico que nem todas morreram, mas não desenvolviam, não produziam, não da maneira que eu queria que produzisse, né? Então, na verdade, foi uma verdadeira frustração. Logo eu que sabia plantar, foi aí que eu descobri que realmente com as frutíferas era diferente e eu não sabia, eu admiti para mim mesmo que eu não sabia cultivar frutíferas em vaso. Tudo que eu tinha que fazer então era aprender a fazer isso, né? Mas como? Você não tinha, naquela época, até na internet tinha poucas informações, não tinha muita coisa. E eu não conhecia ninguém que fazia isso, né? Nem meu avô, na época, não plantava frutíferas em vaso. Plantava lá no terreno, no quintal, né? No fundo, eu sabia que faltava algo para aquilo dar certo. Porque eu fazia tudo certinho, né? Mas eu sabia que faltava algo. E na minha cabeça era só pegar essa pequena dica aí e tal, e fazer na minha frutífera que pronto. Elas iam ficar lindas, perfeitas e maravilhosas. Era isso que eu pensava. Só falta uma dicasinha. Só falta uma dica daquele adubo, o melhor adubo. Pensava que era só assistir lá uns vídeos no YouTube rapidinho, lá de 5 minutos. Se eu até adiantar o vídeo, rapidinho, um vídeo de 5 minutos e pronto. Eu já ia saber sair desses vídeos aprendendo a plantar, né? Pegando aquela dicasinha que o blogueiro lá falou pra mim e pronto. Era só isso, só faltava isso. Isso era o que eu imaginava, né? Como se fosse um passe de mágica, né? E de repente todas as minhas frutíferas e hortas ficassem lindas e perfeitas e maravilhosas. Era isso que eu pensava. Eu pensava que era simples assim, né? E se fosse simples assim, seria bom. Mas infelizmente não é tão simples. Se fosse simples assim, todo mundo que está aqui agora assistindo esse vídeo já tinha as suas frutíferas lindas, perfeitas e maravilhosas. Tinha suas lindas hortas, produzindo muito, mas não é uma dicasinha que vai fazer isso. E o pior de tudo é que, na verdade, foi tudo muito frustrante para mim. Foi uma decepção completa. Logo eu que já me gabava por cultivar outras plantas, logo eu que já sabia plantar, por que estava dando errado com as frutíferas, se as outras eu já sabia? Por que comigo, né? Logo comigo. Será que eu não nasci para plantar? Será que eu não tinha mão para plantar? Ou será que eu não tinha sorte com as frutíferas, né? E talvez com outras plantas sim, mas com as frutíferas em vaso, talvez eu não teria sorte, ou teria a mão podre para isso. E não deveria ser assim. Tudo que eu queria era relembrar os meus tempos de infância, era ter uma alimentação mais saudável, sempre comi bem, né? Então eu queria ter uma alimentação mais saudável, sem ficar dependendo de alimentos vindo do mercado, cheio de agrotóxicos, cheio de veneno, cheio de química. Tudo que eu queria era isso, era passar esse legado de plantar para os meus filhos, né? Para os meus netos, igual o meu avô passou para mim, né? Mesmo com pouco espaço em casa, era isso que eu queria. Também praticar, né, essa terapia fantástica que é cultivar plantas.
que alivia o estresse, alivia a ansiedade, que combate a depressão. É aquele momento que você fica sozinho com você mesmo ali, pensando na vida, né? Refletindo sobre o que você está fazendo. Esses momentos não tem como descrever, e somente as plantas trazem esses momentos, né? Em tudo que eu tentava, demorava muito tempo para dar algum resultado, e muitas vezes esse resultado não era o que eu imaginava ou o que eu esperava. Muito pelo contrário, era sempre decepcionante. E eu não sabia qual era o vaso ideal para plantar frutíferas em vasos. Eu não sabia qual era o tipo de substrato certo para cada uma. Eu não sabia adubar as frutíferas de forma eficiente. Eu pensava que era só jogar lá um adubo em cima e pronto. Não sabia como fazer ela dar frutos rápido, como manter ela pequena ali no vaso. Não sabia como combater as pragas. Não sabia também como fazer as podas certas de cada frutífera. Não sabia nada disso. Eu achava que era só colocar lá, pegar um vaso, colocar a terra e pronto. Não precisava fazer mais nada, que ele ia ficar lindo, ia produzir, tudo bem. Eu pegava pequenos pedaços de informações que eu via na internet e fazia todos eles. E também seguia todo mundo. Eu não fazia uma metodologia única. Muito pelo contrário, eu pegava sempre, alguém dava alguma dica, eu ia lá e fazia. Alguém dava outra dica, eu ia lá e fazia. Eu não seguia um método único. Eu seguia todo mundo que eu via e no final nada dava certo. Não tinha como dar certo também, né? Então, quando eu já estava ali quase desistindo, já tudo isso, até minha esposa falou, cultiva outras plantas, deixa para lá as frutíferas em vaso, não tem como fazê-las produzir em vaso, não adianta inventar, deixa isso para lá. Até a minha esposa vendo o meu sofrimento ali, que no final era pior do que tudo, né? Tava ficando uma coisa já desgastada. Então, quando eu estava quase desistindo, foi um dia que eu acordei pela manhã, assistindo o Globo Rural, aí eu assisti uma reportagem lá, estava falando que a Embrapa estava testando uma nova praga, né, testando uma nova solução para combater uma praga que estava atacando as frutíferas, né? E a Embrapa, para testar essas pragas, elas plantavam essas frutíferas em vasos, porque senão, se plantasse no solo, podia contaminar o solo com essa praga. Então eles faziam um teste em galpões, né, com frutíferas plantadas em vasos, porque assim era mais seguro fazer esses testes. Eu notei nessa reportagem que as frutíferas que a Embrapa estava fazendo os testes eram todas frutíferas lindas, plantadas em vaso e todas produzindo muito. Tinha pé de tudo quanto é tipo de frutífera produzindo em vaso pequeno, não era um vaso tão grande. Aí eu falei, mas espera aí, então isso é possível. Eu só não estou sabendo fazer a técnica certa, mas é possível sim. Então foi aí que eu percebi que era possível, eu só não tinha as informações certas. Então tudo que eu precisava era ter as informações certas para poder plantar no vaso e ter sucesso com isso, né? Então tudo que eu precisava, na verdade, era ter um método que funcionasse de verdade, que eu pudesse seguir esse método e ele funcionasse. Era só isso. Então, eu fui atrás de conhecimento. Eu fui lá na própria Embrapa, por exemplo, da minha cidade, peguei lá algumas informações que eles tinham lá, eles não tinham muita coisa, mas peguei as informações que eles tinham. Comprei alguns livros também que eles me indicaram. Conversei com vários especialistas na época, né, sobre isso, sobre cultivo de frutíferas. Eu visitei na época mais de 15 viveiros de reprodução de frutífera, colhendo todas essas informações para poder montar ali a melhor forma de cultivar frutíferas em vasos. Então, com todas essas informações na minha mão, nas minhas anotações, tudo que eu tinha que fazer era adaptar isso para o uso doméstico, né? Eu peguei a forma que eles fazem industrialmente. Então, tudo que eu tinha que fazer era adaptar essas informações e fazer os testes para uso doméstico, para plantar em casa. Então, depois de alguns anos de estudos, depois de muitos testes, eu desenvolvi uma forma que dá para você cultivar frutíferas e hortas em vasos, mesmo em pouco espaço, mesmo que você mora em apartamento ali que bata pouca iluminação. Então, finalmente, eu comecei a ter sucesso com isso. Começou a dar certo depois de muito tempo. As frutíferas davam muitos frutos, estavam bonitas, saudáveis, as minhas hortas bem verdinhas, igual as frutíferas que eu sempre mostro para vocês aí nas redes sociais, né? E depois de um tempo eu criei as frutíferas anãs, né? Que são mais fantásticas ainda. Elas conseguem produzir em espaços bem menores, né? Com vasos bem menores, com vasos pequenos assim, é capaz de produzir uma frutífera anã. Tudo baseado em técnicas que eu aplico nela.
Então, finalmente, eu conseguia comer frutos altamente saudáveis, direto do pé, manga, goiaba, todos os tipos de frutas que vocês imaginaram. E aí eu montei um lindo pomar na minha casa e também uma linda horta altamente sustentável. Então eu montei uma forma baseada em tudo que aprendi ao longo desses anos que realmente funcionava de vez. Baseada em 4 processos, que é a base, adubação, controle de pragas e ciclo de poda. Isso realmente funcionava e funciona até hoje com muita eficiência. Eu descobri que para fazer as frutíferas em vasos produzirem de fato, ter lindas hortas, eu precisava passar por esses 4 processos para tudo dar certo. Se eu não fizesse esses processos, não daria certo. Sem dominar esses 4 processos, você nunca vai conseguir cultivar com eficiência frutíferas e hortas em vasos. Nunca vai conseguir. Tá? E não pode dominar só um ou só outro, tem que dominar todos eles, porque um depende do outro. É como se fosse uma escala. Sem um, o resto não funciona. Eu lembro que as pessoas iam lá em casa e ficavam maravilhadas, né, com frutíferas plantadas em vasos, né, produzindo uma horta altamente sustentável ali em um pequeno espaço. Com as frutíferas anãs, né, tão pequenininhas, mas produzindo ainda. Então ficavam pedindo informações, normal, natural, né, perguntando o que eu fazia para dar certo, quais eram as técnicas que eu utilizava. Então eu comecei a ensinar essas pessoas que iam lá em casa, né, mostrando como fazer e tal. E também comecei a postar na internet, né, as minhas plantas e as formas que eu fazia. E aumentou ainda mais o número de pessoas que queriam ter uma vida mais saudável, né, cultivando frutíferas e hortas em casa ou apartamento. Que queriam uma vida mais alegre, né, uma vida mais tranquila. E aí eu chamo essas pessoas de planteiros urbanos, porque hoje em dia as varandas dos prédios, dos apartamentos, são como se fossem os quintais de antigamente, né? Então tudo que a gente tem que fazer era se adaptar e aprender a plantar nessas varandas, né? E por esse motivo eu resolvi compartilhar esse conhecimento com vocês, porque realmente acredito que nós podemos mudar o mundo cultivando plantas, começando pela minha casa. Eu acredito que um planteiro urbano carrega consigo um legado de passar essa arte adiante, né? De plantar em todos os lugares. Porque eu quero que mais e mais pessoas tenham a mesma qualidade de vida que eu tenho, né? Cultivando hortaliças, cultivando frutas altamente saudáveis aí na sua casa, sem veneno, sem agrotóxico. Eu quero que essas pessoas tenham uma vida longe das doenças aí causadas, né, pela má alimentação, como diabetes, pressão alta, dor no coração, dor de cabeça. Quero que essas pessoas sintam a mesma emoção que eu sinto quando eu vou colher uma fruta lá direto do pé, ou quando eu vou comer ali, né, uma salada feita na minha horta, né? Igual, por exemplo, essa maçãzinha linda, perfeita aqui, ó. É isso que eu quero, que sinta esse mesmo prazer. É por isso que eu levo essa arte adiante e preciso de vocês também para me ajudar nessa missão. Foi assim que eu iniciei nessa vida como planteiro, né? Mas vamos deixar essa conversa de lado e vamos para o que interessa. Eu quero passar isso para vocês, vamos começar. Eu sei que vocês estão aqui para aprender, né? A cultivar, fazer as frutíferas anãs, cultivar frutíferas em vasos, ter uma vida mais saudável. Eu sei que você quer aprender, é isso. Eu sei que aqui tem pessoas que já cultivam frutíferas e hortas em vasos, porém não conseguem fazer elas produzirem de verdade, e essas pessoas geralmente não têm muitos resultados. E também aqui tem pessoas que nunca cultivaram frutíferas e hortas em vasos, então vão começar da agora. Então não sabe o que fazer, não sabe como começar isso. Então, para eu ensinar a maneira correta, a maneira que realmente funciona, para você ter uma vida mais saudável, cultivando frutíferas e hortas em vasos, primeiro eu preciso falar aonde vocês erram. Quais são os principais erros que impedem você de ter uma vida saudável cultivando frutíferas e hortas em vaso? Onde você mais erra quando vai fazer uma frutífera da Frutos? Onde você mais erra quando você vai adubar, vai podar, né, uma frutífera, ou quando você vai controlar as pragas? Então primeiro eu vou falar os erros, né? E depois eu vou falar como acertar. Mas primeiro eu vou falar os erros para vocês pararem de errar a partir de agora. Só de você não fazer esses erros, você já vai começar a acertar. Então eu quero que você preste bastante atenção agora nos 3 principais erros comuns que as pessoas cometem quando vão cultivar frutíferas em vasos
e hortas também. Então, o erro número 1 é adubar as frutíferas e as hortas em casa. Isso mesmo, fazer adubação nas frutíferas e nas hortas que você tem na sua casa. Mas por que, Bola, adubar as frutíferas e as hortas é errado? Porque da maneira que vocês adubam, querendo colocar somente alguns adubos em cima, sem nenhuma estratégia, é errado sim. Ainda tem pessoas que não adubam de jeito nenhum e acham que as plantas têm que dar resultado, né? Tem que dar frutos, fazer tudo ali, mesmo sem adubação nenhuma. Geralmente, vocês que erram nisso, acham que colocar um adubo em cima do vaso já está adubando a planta. E a adubação em planta vai muito além disso. Adubar a sua frutífera de forma errada é muito pior do que não adubar de forma nenhuma. Porque adubar de forma errada você ainda pode matar a sua planta. Adubar de forma nenhuma, ela pode até não morrer, mas também não vai dar resultado algum. Então as duas formas é errado. Pessoal, imagina comigo, os adubos são como alimento para as plantas. Da mesma forma que a comida é nossa alimentação também. Você não pode dar qualquer comida para qualquer pessoa. Igual um recém-nascido. Um recém-nascido não pode comer uma feijoada, ou então ele não pode comer uma carne assada. Isso vai fazer muito mal para ele. Ele tem que comer lá o leite de peito, que é o indicado para ele naquele momento. A forma que geralmente nós aprendemos a adubar plantas já foi comprovado e provado que está ultrapassado. Hoje a ciência mostra formas mais eficientes de adubação, trazem muito mais resultados do que as adubações antigas. Eu ainda vejo até hoje muita gente jogando resto de alimentos no vaso, como se restos de alimentos fossem adubo. Além de ser errado, não traz resultado algum. Porque quando você joga restos de alimentos ali, por exemplo, restos de verduras na sua planta, você está fazendo isso errado. Porque restos de alimentos não são adubos. Restos de alimentos não vai adubar a sua planta. Restos de alimentos podem até virar adubos, né? Depois que passam por um processo de fermentação e decomposição. Quando esses restos, né, de alimentos passam por esse processo, eles sofrem uma reação química. Isso são liberadas substâncias que são nocivas para a planta. Isso de forma nenhuma pode ser feito em cima do vaso. O lugar certo de se fazer isso é em uma composteira, não no seu vaso de planta. Tem também que esses restos de alimentos entram em um processo de podridão quando são juntos ali e tal. E esse processo de podridão pode atrair mosquito, larvas ou outros tipos de insetos. Vão prejudicar ainda mais a sua planta, vai gerar gases ali, vai gerar substâncias que podem matar a sua planta. Sem falar também no mau cheiro que isso pode trazer, no mal-estar que pode deixar aí na sua planta. O que realmente garante o resultado, que dá certo de fato, é adubar a quantidade certa, na hora certa, para a planta certa. Como se fosse um remédio, né? Se você pegar um remédio e tomar demais, isso vai trazer mal para você, você pode até morrer, né? E se você tomar de menos, ele não vai te ajudar. Então, tem que ser o remédio certo na quantidade certa. Da mesma forma, são os adubos. E a grande maioria de vocês simplesmente pegam qualquer adubo e que nem sabe qual é a função de cada um e colocam em cima da planta. E isso faz de vez em quando e mesmo assim acha que está adubando. Ou seja, não tem nenhuma estratégia de adubação, não entende para que aquele adubo é bom, não sabe nem por que você está colocando aquele adubo, não sabe qual é a finalidade daquele adubo. Não tem uma estratégia de adubação e não tem informações reais do que está fazendo, né? Pior é quem está iniciando, que acha que não precisa adubar e não aduba de forma nenhuma. Então, adubar suas plantas de forma errada, sem conhecimento, sem uma estratégia, sem um posicionamento do que você vai fazer, é errado sim e é muito errado, porque além de não dar resultado nenhum, você ainda pode matar a sua planta. Esse é o erro número 1, agora a gente vai para o erro número 2. O erro número 2 é procurar pelo ingrediente mágico. É isso mesmo, como assim, Bola? A grande maioria de vocês procuram pela solução milagrosa que vai resolver todos os seus problemas em apenas 5 minutos. Cara, isso não existe. É um erro muito clássico e comum, que até eu cometi na época, né? Procurar por essa solução milagrosa que ia resolver todos os meus problemas de uma só vez. Mas com plantas isso não existe. Eu acho natural, né? Todo mundo querer uma solução rápida para resolver seus problemas. Afinal de contas, você quer sair
daquela situação que você se encontra naquele momento. Quanto mais rápido e simples eu resolver os meus problemas, melhor vai ser, né? Por isso eu não julgo quem quer uma solução rápida e milagrosa para deixar suas frutíferas lá e suas hortas tudo cheio de frutos bonitas, lindas e maravilhosas. O problema disso é que com plantas isso definitivamente não existe, principalmente com frutíferas plantadas em vasos. Quanto mais rápido você puder entender isso, melhor vai ser para você aprender da maneira correta. Então, assim, mais rapidamente você vai aprender do jeito certo, que tem que ser feito. Por exemplo, quando eu posto algum vídeo de alguma frutífera que está linda ali, né, produzindo em vasos, eu mostro lá essa frutífera, é muito comum, geralmente, as pessoas virem com a seguinte pergunta: qual é o segredo? Conta pra gente. Qual é o melhor adubo? Fala aí. Então fala, qual é a melhor receita para se fazer isso? Elas pensam que só um segredinho, uma coisinha mágica vai ser suficiente para deixar todas as plantas delas lindas, perfeitas e maravilhosas. A grande maioria das pessoas que fazem vídeo explicando as coisas na internet, geralmente faz da seguinte forma: aplique isso aqui na sua planta que vai resolver todos os problemas. Aí você pega esse vídeo lá de 3 minutos, né, de 1 minuto que seja, aplica aquilo na planta e não resolve o problema continua, persiste. Ou seja, não adiantou nada. Então ficar pesquisando na internet, procurando um ingrediente mágico, que com um simples toque vai resolver todos os seus problemas com planta, é errado sim. Porque essa solução mágica simplesmente não existe. Então pare de ficar pegando pequenos pedaços de informações de todo mundo e segue uma só metodologia. Segue só um tipo de solução, um tipo de adubação, um tipo de cultivo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Desculpa eu te falar, mas pare de ficar procurando essa solução milagrosa, porque definitivamente isso não existe com plantas. Você está gastando seu tempo à toa. Se existisse isso, todo mundo já tinha lá suas frutíferas produzindo em vasos, seus lindos jardins e tal. Mas por que não tem? Porque não existe. Não tem como fazer isso dar certo se você não aprender como fazer. Não adianta tentar pular isso. Não é tão simples assim fazer uma frutífera produzir. Mas você, por falta de conhecimento, acha que é fácil, né? Que é bem simples, só falta esse ingrediente mágico, só falta essa solução mágica. Mas não é. Não vai ser uma dicasinha de 10 minutos no YouTube que vai fazer você produzir de fato com as suas plantas na sua casa. Ter o pomares, fazer sua horta, ou então fazer a sua frutífera em vaso, frutíferas anãs realmente produzirem. Procurar o ingrediente mágico ou a solução mágica é um erro, e é um erro grave, que até eu passei por isso. Pois faz você acreditar que não precisa aprender os processos. Eu não preciso aprender nada, eu só tenho que ir atrás dessa diquinha rápida, dessa solução e pronto. Faz você acreditar que a única coisa que precisa é isso, é só de uma dicasinha. Eu não preciso aprender como cuidar de plantas. E isso é errado. Então é um erro achar que existe alguma solução mágica. É um erro também você achar que não precisa aprender os 4 processos que envolvem uma frutífera no vaso. Você tem que aprender se você quiser ter resultado nisso. Então pare agora de fazer isso. Não adianta tentar pular o processo. O processo que é prazeroso, você tem que aprender a fazer o processo. Então não saia procurando esses ingredientes mágicos na internet, misturando várias metodologias que no final das contas não funciona nada. Isso vai só te atrapalhar e te confundir ainda mais para você entender o jeito certo mesmo de fazer isso. Então, a junção desses pequenos pedaços de informações que a gente pega na internet, que vocês pegam na internet, é muito prejudicial para você aprender o que realmente importa para fazer dar certo. Então, você procurar pelo ingrediente mágico, pela solução mágica, e achar que um videozinho de 10 minutos, 5 minutos, vai solucionar o seu problema e você vai ter lindas plantas perfeitas e maravilhosas, é errado. E muito errado. É errado sim. Se você não mudar a sua opinião a partir de agora, você nunca vai aprender a fazer isso. Se fosse certo isso, você nem estava aqui. Você já tinha aprendido a fazer isso, né? Você está fazendo o que aqui nessa aula? Nada. Você já teria aí suas frutíferas produzindo de fato, teria aí seu lindo pomar, né? Mesmo com pouco espaço. Se você está aqui, porque no fundo, tu sabe que isso aí não funciona mais. Então esquece tudo isso e vem para cá, que aqui eu vou te ensinar a maneira correta de se fazer isso. A maneira que realmente funciona. Você tem que focar em aprender e não em pegar aquela solução rápida. Mude seu pensamento a partir de hoje, que a partir de hoje eu tenho certeza que vai dar certo seu cultivo de frutíferas e hortas aí em vasos.
Então vamos agora para o terceiro erro que a maioria de vocês cometem quando vão cultivar frutíferas de hortas em vaso, por isso que não dá certo. Eu estou falando isso aqui em experiências e baseadas em mais de 10 anos, convivendo com pessoas, convivendo com cultivo. Eu cheguei nesses 3 erros porque eu identifiquei que a grande maioria dessas pessoas cometiam esses erros, por isso que não dava certo. E a partir do momento que essas pessoas deixavam esse erro de lado e começavam a focar no processo certo, aí sim começava a ter sucesso e começava a dar certo seu cultivo de frutíferas e hortas em casa aí, para ter uma vida mais saudável, livre do estresse, livre da ansiedade e tudo que prejudica a nossa saúde. O terceiro erro mais cometido por quem quer fazer isso é achar que já sabe. A grande maioria de vocês acha que já sabe cultivar frutíferas em vaso, que só falta aquele pequeno detalhezinho importante, só aquela solução mágica para tudo começar a dar certo e todas as suas frutíferas produzirem de verdade. Você não precisa aprender conhecimento algum, porque vocês acham que já sabem. Vocês acham que cultivar frutíferas em vasos é igual cultivar suculentas, orquídeas ou qualquer outra planta. Vocês acham que é igual, né? Que é só ali pegar ali um vaso, colocar ali a terra, plantar ela e pronto, já tem que produzir. Na verdade, nem eu sei todo o conhecimento. Depois de mais de 10 anos cultivando frutíferas em vasos, eu descobri que eu tenho muito que aprender ainda, né? Depois de convivendo com isso, eu descobri que a gente nunca para de aprender. A gente tem que estar sempre aberto ao conhecimento. A gente sempre descobre novas possibilidades, né? Cultivar frutíferas em vasos não é igual cultivar qualquer outra planta. Muito pelo contrário, é muito diferente. Eu também passei por isso. Eu achei que, como eu contei na minha história para vocês, né? Eu achava que era a mesma coisa, mas não é. As frutíferas em vasos são plantas que precisam ser adaptadas ao vaso para poder dar certo. Elas não são plantas de vaso, elas são adaptadas para isso, diferentemente das outras plantas, né? Se você não sabe os 4 processos que envolvem as frutíferas em vasos, ou se você trata elas como outras plantas qualquer, você nunca vai conseguir cultivá-las. Não com excelência, não com ela dando resultados de verdade. Você não pode tratar elas, frutíferas em vaso, como qualquer outra planta. Nem mesmo qualquer outra planta é simplesmente colocar no vaso e pronto, não. Elas precisam de cuidados também. Se você tratar elas dessa forma, é certeza que vai dar errado. É certeza também que não vai ter resultados efetivos. Dar de frutíferas em vasos, né, cultivar frutíferas em vaso, precisa de um monte de pequenos detalhes para dar certo. Se não tiver esses pequenos detalhes, não vai dar certo. São exatamente esses pequenos detalhes que vai ser a diferença entre dar certo e dar errado. São essas pequenas coisas. Eu sofri isso na pele, eu tentei por muito tempo, sem resultado algum. Eu achava que só faltava lá, pô, agora só uma coisinha, só um adubozinho, né? Só isso aí é a última dica para ela poder ficar linda, perfeita, mas não é. É um processo que envolve várias coisas. Eu estava errado, né? Faltavam muitas coisas para começar a dar certo lá meu pomar em vasos. Mas mesmo assim, eu sei que no fundo a grande maioria aqui acha que já sabe. Mesmo falando tudo isso, mostrando a minha história, provando, mas tem pessoas que acham que já sabe e que vai vir pegar aqui só uma dicasinha e pronto, vai resolver a solução dela. Vai fazer a frutífera ficar linda e dar muitos frutos. Isso foi assim que a gente aprendeu, né, no passado. Então todo mundo fala que é muito simples, né? Se você abrir a internet aí agora, vai ter um monte de gente falando que é tudo muito simples, né? Mas resultado efetivo mesmo de verdade, não é todo mundo que consegue. Desculpa eu te falar, mas sem a ajuda de ninguém, dificilmente você vai fazer isso dar certo. Ou então, vai acontecer o que aconteceu comigo, né? Você vai demorar anos para poder acertar e começar a fazer certo. Sem essas informações certas, vai demorar demais, muito tempo. Talvez não seja nem vantajoso para você. Eu também achava que sabia, né? Me dei mal por isso. Tive que aprender na pele, que não era bem assim. Mesmo eu cultivando outras plantas, né? Eu demorei muitos anos para poder desenvolver esse método que eu faço até hoje e ensino as pessoas a fazerem, né? Não foi fácil. E também é óbvio, né? Com a metodologia certa, lógico, né? Que vai ser muito mais fácil para você. Você não vai precisar de anos, né? Para ter sucesso com isso. Talvez alguns meses aí seja o suficiente para você conseguir fazer isso com eficiência, né? Mas ainda assim, vai precisar de ajuda para conseguir. Conhecimento é o poder, né? E é a chave de tudo. Frutíferas em vasos são
únicas e bem diferentes de outras plantas. Elas precisam passar por um processo de adaptação ali para cultivar e dar frutos em vaso. Então, achar que já sabe cultivar frutíferas em vaso só porque já cultiva outras plantas é errado sim. E vai fazer com que você não aprenda, se você ficar pensando que já sabe. E a prova disso é que você está aqui. Se você já sabe, você não precisa nem estar aqui, né? Já sabe como é que faz, então beleza, tranquilo, vai lá e cultiva. Então esses foram os 3 principais erros, né, que eu identifiquei ao longo desses anos, trabalhando com pessoas aí, cultivando plantas, ensinando, trabalhando com alunos aí, com mais de centenas de alunos ao longo do Brasil e do mundo. Eu consegui identificar esses erros que fazem com que a pessoa não consiga fazer da maneira correta. Então, se a partir de hoje, a partir de agora, você eliminar esses erros, só de eliminar esses erros, você já vai começar a fazer da maneira correta. Você já vai estar no caminho certo. Então, se você começar a não fazer esses erros, eu vou tirar você do caminho que você está agora e colocar no caminho, na direção certa, para poder dar certo aí e você ter uma vida mais saudável, cultivando frutíferas e hortas em vasos. Pronto, acabei de falar para vocês os 3 principais erros que vocês cometem quando vão cultivar frutíferas e hortas em vasos. Coloquei aqui o meu aventalzinho, o meu chapéu. Agora a gente vai para nossa aula prática. Então vamos lá. Como vai ser o nosso desafio do planteiro? Eu vou ensinar para vocês durante essas 2 primeiras aulas, durante aqui o nosso evento, vou ensinar para você como fazer a estaca mágica, que é essa estaquinha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, já está pronta, já está quase pronta, está quase na hora de eu tirar. Aqui tem uma muda aqui, né, de uma laranja Kikan, tá? Essa aqui é a famosa estufa mágica. Ela facilita o enraizamento de qualquer galha. Aqui no caso eu estou usando uma laranja Kikan, mas você pode usar para manga, goiaba, qualquer frutífera. Com a ajuda dessa estufa mágica, você vai aprender como fazer aí uma frutífera anã para se plantar em vaso, aquelas frutíferas lindas, anãs. Então a gente vai fazer juntos essa estufa, essa muda aqui durante as 3 aulas desse evento. A gente vai aprender a fazer uma frutífera anã para no final ficar igual essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha essa coisa linda, não dá nem para ver direito, né? Porque ela tá acima. Essa aqui, por exemplo, deixa eu subir um pouquinho aqui a câmera para ficar mais fácil. Olha só que coisa linda, ó. Essa aqui é uma frutífera que eu fiz com esse procedimento. É um pé de laranjinha Kikan, que é aquela laranja que você come com casca e tudo. Ó, tá lotado, não precisa nem falar que tá cheio de laranja, né? Tem mais laranja do que folha. Então tá cheia. Então é isso que eu vou te ensinar a fazer com essa estufa mágica. Esse tipo de lindeza aqui. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Mas basicamente como é que vai ser o desafio? Eu vou te ensinar um processo passo a passo de como montar toda essa estrutura aqui da estufinha mágica, tá? Durante as 2 primeiras aulas. Essa que é a primeira e na segunda aula, que será na próxima quarta-feira. E você vai montar essa estufa aí perfeita do jeito que eu ensinar para vocês a fazer. Ou seja, hoje eu vou ensinar a primeira parte da estufa e na próxima quarta-feira, que é a segunda aula desse evento, eu vou ensinar a segunda parte da estufa. E logo após que você terminar a segunda parte da estufa, o que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo com o seu celular, vai mostrar essa estufa, vai se apresentar primeiramente, falar, ó, eu sou fulano, eu moro em tal lugar, eu tô aqui para mostrar a estufa do planteiro Emerson Bola, eu quero mostrar como é que ficou a minha estufa. Você vai fazer um videozinho bem legal, apresentando a sua estufa, e aí você vai pegar esse vídeo e vai postar na comunidade dos planteiros. É uma comunidade que eu mesmo criei somente para esse evento. É uma comunidade no Facebook, tá? O endereço para entrar nessa comunidade está logo aqui embaixo. Então, quando acabar essa aula, você desce até o final da página, vai ter um botão escrito entrar na comunidade do Facebook. Você vai clicar nesse botão, vai fazer a solicitação, tá? Para entrar. Eu vou aceitar você entrar e assim que você entrar na comunidade, você já faz o vídeo mostrando a sua estufa. Fez o vídeo, postou na comunidade, é somente na comunidade do Facebook. Não mande nos grupos do WhatsApp que não vai adiantar nada. E nem no Instagram. Somente na comunidade do Facebook que é para isso. Então você entrou na comunidade, postou o vídeo com a sua nova estufa, né? O seu novo bebê que você acabou de criar. Pronto, somente isso, você vai estar concorrendo a essa linda canequinha do planteiro. Olha que coisa legal, gente, ó. Canequinha do planteiro.
tá? Linda, top, você tomar seu café, seu chá. E também essa camiseta aqui, ó, do planteiro. Seja um compartilhador de emoções, seja um planteiro. Então fez isso, então para resumir, você vai fazer a estufa que eu falar para vocês fazerem, eu vou ensinar para vocês como fazer aqui. Feito isso, você vai entrar dentro da comunidade do Facebook, tá logo aqui embaixo aqui o endereço para você entrar na comunidade do Facebook. Quando você entrar na comunidade do Facebook, você já vai postar o seu vídeo mostrando a sua nova filhinha, né? A sua muda de frutífera feita através da estufa mágica. Gente, pode ser qualquer frutífera, tá? Pode ser goiaba, manga, jabuticaba, qualquer uma. Eu tô fazendo aqui da laranjinha Kikan, que é essa laranjinha linda aqui, ó, que eu mostrei para vocês no pé. Você pode fazer de qualquer uma. Feito isso, vai estar concorrendo essas duas lindezas aqui. Eu espero que todo mundo concorra. Eu quero saber quem vai ser o planteiro ou planteira que vai ter a melhor estufa de todas. Vamos ver quem vai ter a estufinha mais top, mais bonita, qual vai dar certo, né? Vamos assistir. Vamos ver, né? Então vamos lá. Para começar de cara, então, vamos fazer a primeira parte, né? Vou ensinar como fazer essa estufa. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi em duas partes aí a forma correta de fazer a estufa. O que a gente vai precisar para poder fazer a estufa? Para confeccionar a nossa estufa mágica, a gente vai precisar de coisas bem simples, tá? 2 garrafas PETs, qualquer garrafa PET, e uma tesoura aqui para poder cortar. E agora eu vou te ensinar como fazer essa estufa, tá? Tem uns detalhes importantes que precisam ser feitos. Vamos lá. Vamos fazer... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela pronta. Você pode ver que ela tem 3 partes. Ó. Ela tem a parte de baixo, que é o reservatório de água ou de algum enraizador. Vou falar isso na segunda aula, que são os enraizadores que a gente pode colocar aqui. E ela tem a parte de cima. Essa parte aqui, ó, que é onde fica a muda, né? Que vai criar raiz e tal, que está sendo criada. E fica também o substrato que a gente vai colocar aqui dentro. Também vou falar mais à frente o que é esse substrato. Eita, pera aí, deixa eu colocar. E fica aqui a tampa da nossa estufa, tá? A tampa da nossa estufa vai garantir aí o clima perfeito para ela fazer isso aqui, ó. Isso aqui é tudo broto novo, tá, gente? Para ela criar novos brotos e criar também, principalmente, a raiz, né? Deixa eu fechar ela com calma, tem que ser com calma mesmo. Pronto, tá aqui. Vou guardar e deixar ela aqui. Então, é assim que é dividida a nossa estufa. Então, vamos começar a fazer da seguinte forma. Eu pego uma garrafa PET normal e vou fazer um corte nessa garrafa PET. Ó, essa aqui é uma garrafa de Coca-Cola, tá? Vou fazer um corte bem aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Estão vendo essa marca aqui que ela tem aqui, ó? Tá até igualzinha a outra. Vou fazer um corte mais ou menos aqui nessa marca. Com a ajuda de uma tesoura ou um canivete, uma faquinha, o que você tiver aí disponível no momento. Primeiro eu vou furar, tá? Furar ela aqui. E aí eu vou cortar. Importante que esse corte seja bem reto, deixa ela bem retinha. Vai ficar bonitinha a sua estufa, né? Pra você concorrer aí a nossa canequinha, concorrer a nossa camisa do planteiro. E principalmente não é só para isso, tá? Para você aprender a fazer ela, você criar novas mudas aí para você. Tá? Esse é o papel principal, né? Criar novas mudas. Ó, cortei. Tá vendo? Nessa parte de baixo, tá cortado aí. Beleza? Tudo certinho. Esse aqui é o nosso reservatório de água ou de enraizadores. Vou falar mais sobre esses enraizadores na próxima aula. E essa parte que eu cortei, ela vai ser o local onde vai ficar, igual essa aqui, ó, igual a outra que eu te mostrei. Onde vai ficar a terra, beleza? Vai ser o nosso reservatório de terra. Vai ser o local também que vai ficar a estaca, tá? A estaca da frutífera que você escolher. Aqui no caso eu escolhi laranja Kikan. Você pode escolher qualquer uma. Vai ser nessa parte aqui, beleza? Só que ela tá muito grande, essa parte aqui, essa segunda parte, eu vou dar só um cortezinho para ela ficar melhor. Não precisa ser tão grande assim, que vai ficar melhor depois. Vocês vão ver mais à frente, para poder organizar a nossa muda, né? A nossa estaca, para ela ficar num ponto perfeito. É só um corte, só diminuir aqui, ó. Tirei aqui uns 3 centímetros, ó. Pronto, ó. Vai ficar no tamanho bom aí, um tamanho perfeito. Olha aí, como é que tá aí. Nosso reservatório do substrato. Resumindo, para resumir, vai ficar bem assim, ó. Vai encaixar aqui dentro. E agora a gente vai fazer a nossa tampa, né? A tampa que a gente vai utilizar para tampar essa estufa mágica. Por que a tampa é importante? Porque a tampa vai garantir o ambiente e a temperatura perfeita para ela criar raiz igual essa aqui, ó. Tá? Então a tampa vai garantir esse ambiente perfeito aqui na temperatura exata para a estaca não apodrecer e também não ressecar.
Como é que a gente vai criar essa tampa? Eu vou pegar uma outra garrafa PET e vou cortar aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui de cima? Essa marca bem aqui, ó. Não, eu vou cortar ela. Vai ficar no tamanho grande mesmo. Até porque senão se a nossa estaca for grande, né, ela vai cobrir a estaca inteira. Primeiro eu dou um furinho. Nossa, tá difícil furar isso aqui, peraí. Pronto. E aí eu vou cortar o mais reto possível, tá, planteiros? Pra ficar bonitinho, ficar bem organizado, a nossa estufa mágica, né? Pronto, tá aí, ó. Fiz aqui. Tá aqui a nossa segunda parte. E aí eu vou fazer um corte bem legal aqui, ó. Que é um corte reto, bem aqui, ó. Mais ou menos assim. Pera aí, ó. Pera aí, olha lá, ó. Corte reto, pra fazer isso aqui, ó. É só pra abrir aqui uma fresa aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar mais fácil eu encaixar ela aqui, ó. Vai ficar mais fácil eu faço esse corte. Pronto. Pronto. Tá encaixado. Beleza? Tá quase terminada aqui a nossa estufa mágica. Eu já usei essa estufa aqui em mais de 200 mudas que eu fiz, porque ela realmente funciona. E aí vocês estão vendo que eu não tô gastando praticamente nada, 2 garrafas PET, né? Então beleza, tá quase pronta. Vai ficar mais ou menos assim, essa aqui é a posição. Eu vou tirar aqui a nossa tampa, nosso reservatório de terra. É muito importante fazer um furinho aqui, ó, no reservatório onde vai ficar a estaca e o substrato, né? Que eu vou falar na próxima aula também qual é esse substrato, tá? Vamos fazer um furinho, por quê? Porque a estaca tem que passar por aqui, ó. Ela vai passar a pontinha da estaca aqui para pegar a água aqui embaixo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui na outra aqui, ó. Deixa eu pegar ela com calma. Mas, ó, aqui tá a água, tá? Nosso reservatório de água. E aqui tá a pontinha da estaca, tá vendo, ó? Olha lá, ó. A pontinha da estaca fica se alimentando dessa água aqui embaixo, ó. Então ela tem que passar por dentro da nossa tampa da garrafa PET. Toda essa estrutura aqui garante o enraizamento, tá? Foi tudo muito bem pensado para ser perfeito no funcionamento do enraizamento. Então tem que fazer o furinho aqui. Fazer um furinho aqui, com cuidado. Se você está mexendo com faca, com tesoura, vocês tenham bastante cuidado, pelo amor de Deus, para vocês não se machucarem. Faça um furinho que dá a grossura de mais ou menos um lápis, tá? Que vai ser mais ou menos a grossura da estaca que a gente vai pegar. Eu vou mostrar na próxima aula como é que vai ser a estaca, qual a escolha da estaca, como é que vai ser tudo isso. Pronto, tá aí, ó. Tá vendo lá o furo? O furo foi feito. Tá aqui a nossa parte de baixo, nosso reservatório de água ou enraizadores. Esse aqui é o nosso reservatório de terra e da estaca. E esse aqui é a nossa tampa da estufa mágica. É dessa forma que ela vai funcionar. Ficou perfeito, né? Então o que você vai fazer aí agora? Você vai fazer essa estrutura, tá? E quando for na próxima aula, que é quarta-feira que vem, você vai assistir minha aula e vai terminar de compor toda a sua estrutura. Assim que você fizer ela ficar perfeita igual essa aqui, você provavelmente já vai ter entrado no nosso grupo do Facebook, que tá logo aqui embaixo o endereço. E aí você vai fazer um vídeo com o seu celular. Não precisa mostrar você não no vídeo não, tá? Mas você tem que falar o seu nome, a sua cidade e mostrar toda a sua estufa. Você pode fazer 1 ou 2, tanto faz. 3, 10, quando você quiser, mas você tem que mostrar ela, como é que ela foi feita, qual é o tipo de frutífero que você escolheu e falar que você quer concorrer ao grande sorteio da canequinha do planteiro e da nossa camiseta do planteiro urbano que eu vou enviar. No final eu vou fazer um sorteio e eu vou mandar 2 pessoas, uma vai ganhar a caneca e a outra vai ganhar a blusa do planteiro, tá certo? Faça seu vídeo, porque além de, caso você não ganhe o sorteio, você vai aprender a fazer uma frutífera anã através de uma estrutura da estufa mágica. Então praticamente você não vai perder nada, você só vai ganhar com isso. Então agora só para a gente poder revisar o final da aula, eu expliquei nessa aula os 3 principais erros que você comete quando vai cultivar frutíferas e hortas em vasos aí. É o erro que a maioria de vocês cometem. O erro número 1 é adubar as frutíferas e hortas em vaso. Por que adubar é um erro? Porque vocês adubam de forma errada, simplesmente jogam adubos lá em cima da planta e acham que isso é uma adubação. Vocês não fazem uma adubação inteligente. Então, esse é o erro número 1. Erro número 2 que a maioria de vocês cometem é procurar a solução ou ingrediente mágico como se um simples produto fosse deixar suas plantas perfeitas e maravilhosas. Geralmente vocês falam assim: qual é o segredo? O que você faz? Qual é o produto? Então isso é um erro. Você nunca vai aprender se ficar procurando esse produto. Ao invés de procurar esse produto, você tem que buscar e aprender
todos os 4 processos que envolvem as plantas, isso é o mais importante. Então esse é o erro número 2. E o erro número 3 é o erro que é achar que já sabe. Muita gente acha que já sabe, talvez porque cultiva outras plantas com sucesso e acha que com frutíferas é a mesma coisa. Então, achar que já sabe é um erro muito clássico, que eu também caí nele. Eu achava que já sabia, eu achava que não precisava de conhecimento, eu achava que só precisava lá do ingrediente mágico e pronto. E, na verdade, eu caí do cavalo. Não é bem assim, você realmente precisa aprender os 4 processos. Então, esses são os 3 principais erros que você comete quando vai cultivar frutíferas e hortas em vasos. Foi isso que eu ensinei nessa aula. E também eu ensinei como fazer a estufa mágica, que é essa estufa aqui, né? Que você vai concorrer ao prêmio da canequinha ou da blusa. É só fazer a estufa. Na próxima aula, eu vou mostrar finalizando a estufa. Então, se você tem que fazer a estufa, fazer o vídeo, postar dentro do grupo do Facebook, vai estar concorrendo aí os nossos brindes. Então, foi basicamente isso que eu ensinei para vocês nessa aula. Quero só ver quem vai ganhar o desafio do planteiro, hein? Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ter a mais linda estufa? Qual frutífera? Vamos ver como vocês começarem a postar aí no grupo. Na próxima aula, você não pode perder a aula número 2. Primeiro, eu falei nessa aula os 3 principais erros. E na próxima aula, eu vou falar o que você tem que fazer, qual é a maneira correta. Claro, eu apontei os erros, então eu tenho que apontar a solução, né? Então, é exatamente isso que eu vou falar na próxima aula de quarta-feira. Qual é o jeito certo de cultivar frutíferas e hortas em vaso? Tá imperdível a próxima aula, você não pode perder. E também eu vou fazer a segunda parte da estufinha, vou finalizar a maneira correta de se fazer a estufa, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que faz, como é que finaliza ela. Vocês vão aprender aqui junto comigo, vai ser uma aula prática igual essa que foi. Então você não pode perder a próxima aula, tá? Para você aprender como fazer ela, para você concorrer aí, para você fazer parte do desafio do planteiro e concorrer aos prêmios aí que eu tenho para poder dar para vocês e quem fizer a estufa. Tudo isso vai ser na aula número 2, na quarta-feira, então não perca a próxima aula. E também eu deixei aqui embaixo, né? Aqui você vai rolar para baixo, vai ter a comunidade, né, dos planteiros no Facebook, onde você vai postar o vídeo, né, da sua estufa mágica, mas vai ter também as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube. É muito importante você me seguir nessas redes também, porque sempre eu estou postando conteúdos legais todo santo dia, várias dicas. Então, se você não quer perder nenhuma dica, me segue nas outras redes sociais também. E também eu deixei um espaço para você dar a sua opinião sobre o que você está achando dessas aulas. Se você está gostando, se você não está, o que você quer ver na próxima aula, qual é a sua opinião. É muito importante a sua opinião. Então aqui embaixo também tem um local para você colocar o seu comentário, para você falar o que você está achando aqui da aula, o que você quer ver na próxima e como está todo esse conhecimento para você. No mais, para ela não ficar muito grande, porque já está muito grande, foi muito bom ter vocês aqui. É um prazer enorme. Muito obrigado por ter assistido até agora. Um beijo no coração de vocês. E fiquem todos com Deus. Vamos para a próxima aula. Próxima quarta-feira. Tchau.